É com muita alegria que a gente dá início a um novo projeto, que são gravações, podcasts, sobre os maiores desafios das pequenas e médias empresas. E eu tô aqui com duas pessoas que são meus parceiros de trabalho. A empresa cresceu, então tô muito feliz. E o nosso primeiro tema é planejamento estratégico na prática. Eu acho que o mais importante é o na prática. Mas antes disso, a gente vai se apresentar de forma rápida. Meu nome é Milena Klein. Fiz por 8 anos provas de Ironman. Subi 2 vezes no pódio do Ironman, 2014 em Florianópolis, 2015 em Fortaleza. Sou diabética tipo 1 e celíaca desde os meus 12 anos de idade, né? Celíaca aí desde os 20. Então, enfrento desafios todos os dias aí para me manter com uma saúde em dia. E eu acho que isso me ajudou, me amadureceu como pessoa. Eu sou mãe do Samuel e da Maitê, casada com o Vitor. E eu tenho certeza que quando a gente enfrenta os nossos desafios com verdade, coragem, a gente se torna pessoas muito melhores. E uma frase que é muito representativa para mim é: transforme adversidades em oportunidades. E eu acho que é isso que todo empresário vive todos os dias. Adversidades do funcionário que não veio e um funcionário que não vem impacta em toda a operação, mas isso é uma oportunidade. Oportunidade da gente crescer, oportunidade da gente desenvolver inteligência emocional, oportunidade para lidar com os desafios. Sou escritora também, já escrevi 2 livros. E assim vai, né? Não vou falar muito mais sobre mim, mas vocês vão me conhecer ao longo do podcast aí, né? Quero passar a palavra aí pro Adam, para ele estar se apresentando também. Então, meu nome é Adam, sou consultor, empresário, empreendedor, pai, esposo. Então, temos uma família grande, né? 3 filhos, o Davi, o Caio e a Isabela. Tenho uma filha do coração também, a Maitê. Então, somos 6, né? Então, só em casa é preciso aí... De planejamento, né? Muito planejamento, muita atenção, né? E colocar em prática aí algumas das nossas teorias, né? Administração na veia, né? E muita estratégia também. Estou aí algumas décadas no mercado, né? Atuando como consultor, empresário também. Não vou falar quanto tempo para não entregar a idade, né? Porque começa a pesar. E por muitos anos eu atuei em grandes empresas, né? Foram mais de 80 empresas no Brasil e o nosso foco hoje mudou, né? Saímos um pouco das grandes empresas e fomos para as pequenas e médias, onde a gente vê que cada pequeno esforço gera um grande resultado. Diferente das grandes empresas, que são necessários grandes esforços para pequenos resultados. Então, estou muito animado, muito feliz também por estar aqui com esse grupo. Desde sempre, eu sempre vi nos trabalhos dos nossos projetos a necessidade de ter um grupo multidisciplinar atuando. Eu, enquanto consultor na área de processos e estratégia, sempre me faltou um pouco da questão humana, né? De trabalhar as pessoas. E, como a gente sabe, né, as empresas são feitas de pessoas e são um caminho crítico, né, um fator crítico de sucesso para a gente realmente alcançar os resultados que se esperam no projeto. Bora, Ágata. Eu sou a Ágata, tenho 4 filhos, 2 são do meu coração e 2 nasceram da minha barriga, a Maitê e a Bela. Sou casada com o Adam, a gente está junto aí nessa jornada nova de empreender juntos e de fazer a coisa acontecer, né? A minha experiência também aconteceu em grandes empresas, mas hoje a gente está focado na pequena e média empresa, onde a gente percebe aí como o mercado ele precisa de conhecimento e de prática, né? É o que faz a diferença, é o que a gente tem construído na prática. Exatamente. Aí vamos para a primeira pergunta, por que um planejamento estratégico é tão importante? Eu diria, a primeira pergunta, o que vem a ser um planejamento estratégico, né? Porque muita gente não sabe, ou acaba entendendo que é algo tão complexo que não vale a pena, né? Ser sequer cogitado na sua empresa. Eu sou uma pequena empresa, não faz sentido fazer um planejamento estratégico. Mas, falando no que nada mais é do que a elaboração de um plano. Pode ser um plano super simples, né? Mas que determine quais são as ações que eu devo tomar para alcançar os objetivos que eu tenho no meu negócio. E sabe que isso é bem importante? Eu vim do esporte, minha primeira formação é educação física.
E por anos eu treinei pessoas para fazer provas de Ironman, era treinadora de natação. E a gente sempre tem uma visão clara que é qual é a tua prova-alvo do ano. E todo o ciclo de treinamento é feito a partir daquele objetivo. Né? Então a gente define um objetivo e a partir disso a gente vai construindo periodizações, né? Um com foco em força, resistência, para que a pessoa venha desempenhar e chegar nesse objetivo. E eu vejo que muitos empresários, pequeno e médio, como é uma bagunça muitas vezes, né? Até mesmo o dinheiro da empresa, o dinheiro da pessoa física, o pequeno, a gente vê que as pessoas já estão, né, buscando. Eu tenho escritório há 9 anos. Nos primeiros 4 anos, a maioria da galera chegava lá já tudo bagunçado. Hoje eu vejo que o pessoal já está com uma consciência diferente. Eu acho que pela tecnologia e informação que a gente tem nos canais, né? As pessoas, opa, não, tem que ser diferente. Mas muitos não conseguem. Sabe que tem que fazer, mas não conseguem praticar. E eu pergunto, tu tem uma meta de, né, indicadores, né? Quando a gente fala de um planejamento, a gente vai ter que falar de indicadores. O quanto que tu vai botar no bolso, né? Que é o teu, digamos, teu salário, mais a tua participação de lucro, enfim, como querem chamar, em 2025? É a primeira pergunta. Fechei um contrato ontem e eu perguntei pro cara, quanto que tu quer botar no bolso da tua empresa? Quanto que tu quer ganhar? Quanto que ela... E ele, nunca pensei nisso. Né? Então, uma pessoa que é CLT, ela já sabe o salário dela e o 13º. O empresário, ele fica muito refém. E eu vejo que isso gera ansiedade no empresário, porque ele não tem previsibilidade, mas não tem porque muitas vezes não constrói um planejamento. Né? Então, assim como esporte, tu tem que ter uma visão. Quais são os meus indicadores pro final do ano, né? Baseado nisso, né? Meu lucro, meu faturamento, minha venda, né? Minha taxa de conversão. E a partir disso, como a Ada falou, montar um plano. Montar um plano para que a gente consiga seguir no caminho e chegar nesses objetivos. Agatha, o que tu vê, assim, de... A gente pode falar também do planejamento estratégico. A gente vai ter um podcast falando só do comercial, né? Mas o comercial a gente sabe que é a veia da empresa. O que tu vê de dificuldade, às vezes, porque às vezes a empresa não construiu um planejamento. E tem o comercial lá. E espera que o comercial resolva todas as questões da empresa, né? Que traga o faturamento para que o dinheiro resolva os problemas. Exato, e quando a gente está na prática aí no dia a dia das empresas, o que a gente enxerga, né? O dono da empresa cobrando a meta dos vendedores. E não é porque o dono quer que a meta aconteça que o resultado vai vir, né? O resultado, ele depende de um método, depende de processo, depende das pessoas, mas a gente pode falar de uma forma super simples, né? Planejar o simples, talvez a diferença esteja no simples. O que é fazer o simples? Tu tem a organização da tua semana, né? A gente fala em meta, em faturamento anual, e o empreendedor, o pequeno empresário ou a média empresa, ela não tem a semana planejada, né? Como que a gente vai chegar no resultado final? E aí a gente fica ansioso, a gente quer um resultado, o resultado não acontece, porque a gente não consegue parar para olhar para as pequenas coisas, né? De graveto em graveto a gente vai fazendo uma fogueira, costumo falar sempre isso. Então, assim, vamos olhar para aquilo que é simples, vamos planejar a semana, organizar para que a gente possa enxergar onde a gente vai chegar. Exato. E aí vem a questão, né? Como se tirar, então, essa ideia do papel, né? Porque queremos ter um planejamento estratégico. Mas a rotina das empresas, né? Não permitem, né? Da pequena, grande empresa, elas são pesadas, né? A operação, ela consome as pessoas. Como nós tiramos tempo para colocar lá as atividades que devem ser executadas de acordo com o objetivo que foi definido e ainda coordenar essas ações para que, de fato, elas realmente alcancem. Eu vou propor aqui, antes da gente seguir, uma pequena reflexão. Os nossos empreendedores, todos eles estão em 3 momentos. Ou eles estão com a ideia de um negócio, pretendendo construir esse negócio, ou eles estão na fase da construção desse negócio, né, estão fazendo seus investimentos, se estruturando, ou eles já estão com os seus negócios em operação. Não é? Onde se encaixa aí o planejamento estratégico para esses 3? Em todos. Em todos. Em todos, né? Cada momento tem a sua peculiaridade. Né? Cada momento vão trazer variáveis diferentes para o planejamento, mas para todos o planejamento é necessário. Né? Então, quanto mais iniciar o negócio, mais projeções e cenários nós vamos conseguir trabalhar para diminuir o risco
na operação desse negócio, quando ele entrar, né, quando começar a rodar. Já em construção, é importante trazer informações que pelo menos tragam o nosso ponto de equilíbrio e algumas metas e objetivos da operação, né? Pelo menos nos primeiros meses de vida Ponto do de negócio. equilíbrio, para quem não sabe, Ada, explica aí o que é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é aquele momento onde a gente passa a pagar a operação, né? As atividades do negócio, o seu faturamento já estão pagando a própria operação. A partir dali, é lucro. Né? A partir daquele momento, nós temos o tão sonhado lucro. Mas é preciso entender qual o caminho a percorrer para chegar lá. Né? Muitas empresas têm a sorte, não o planejamento, não as ações intencionais, de chegar lá. Muitas outras, como as estatísticas mostram, não chegam. Né? Elas quebram antes dos 2 primeiros anos de vida. Eu vejo que como o empresário, a gente atende o pequeno e médio, ele ama muito o que ele faz e ele tem aquela paixão, então ele se entrega, ele dá a vida pelo negócio. Ele quer muito, né? Ele quer muito fazer dar certo, só que isso tem um tempo. Quando tu não começa a ver o resultado, tu começa a cansar. Tu começa a dizer assim, será que é isso que eu quero pra minha vida? Podia estar trabalhando né? Chega uma hora que o cansaço bate. Podia estar numa empresa trabalhando de tal hora. Por quê? Porque se eu não tenho um planejamento estratégico, eu perco eficiência. Então, o meu desgaste é muito maior para construir o mesmo ou um resultado menor. Então, eu vejo que um cliente chegou lá no escritório e falou, não, eu vou vender minha empresa porque eu só me incomodo, eu não tenho paz, o dia todo o celular não para de tocar, isso aqui, lá. Tá, beleza. Daí eu falei, tem processos? Não, a empresa sem processo. Tu tem indicadores? A empresa não tem indicadores. Os teus funcionários têm metas? Não tem. Sabe? Vai tocando. Começou assim, foi tocando. O que aconteceu? A gente organizou a empresa. Esse planejamento estratégico simples. O que a gente quer para esse ano? A gente quer chegar lá em dezembro com a empresa, com que os funcionários saibam o que é seus papéis e responsabilidades. A gente quer, para cada setor, ter 2, 3 indicadores que meçam a performance das pessoas, né? E tudo isso ia gerar paz para ele, né? Ponto final. Aí chegou o final do ano, ele fechou o contrato ali, sei lá, novembro, por aí, final do ano. Agora vem os desesperados, né? Mas se eu não construir o resultado do final do ano, chega lá achando que a gente... Aí, final do ano, eu falei, vamos vender a empresa. Ele falou, não, agora não vou vender, né? O negócio tá funcionando, rodando, olha aqui, ó, tem indicador. Claro, vai ter imprevistos, desafios, tem, mas totalmente diferente, né? Eu acho que o planejamento estratégico, ele serve para mim alinhar uma expectativa. Eu sabia, nós estamos indo, como se a gente pegasse o carro e dizendo assim, estamos indo para onde? Para lugar, sei lá. Porque o que gera medo e ansiedade, né? Ansiedade é o excesso do futuro mal organizado. Se eu sei, meu Deus, eu sei que eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar a conta dos filhos da escola, e eu tenho uma empresa, só que eu não tenho nada, eu fico... Agora eu vou dizer, olha só, nós vamos pegar o carro, nós vamos lá para Torres. Tem alguma... Diferente de que se eu te botar no carro e te vendar e dizer, nós estamos indo para algum lugar, tu já vai ficar como? Ai, meu Deus, para onde a gente está indo e agora? E o farol do teu carro não vai iluminar daqui de Canoas até lá em Torres, né? Ele tem que fazer a cada 10 metros. Então, a grande dificuldade está em planejar no pequeno prazo para conseguir o longo prazo. Então, a gente precisa começar a enxergar o plano, né? As pessoas nos contratam, mas porque eu preciso fazer X, né? Milhões de faturamento, como é que eu faço? Qual é o plano? Né? Eu preciso de tanto. Tá, mas tu precisar e conseguir fazer são coisas diferentes. Quando a gente olha para um plano, a gente até pode chegar lá, mas como que a gente vai fazer para conseguir chegar? Eu tenho o produto é aceito pelo mercado, o serviço que eu presto, ele está adequado com o preço que eu estou conseguindo vender? Né? Então, são várias variáveis aí de planejamento que a gente pode estar chamando atenção, né? E aí a gente entra na composição do plano, né? Eu diria que a primeira pergunta que o empresário, né, o empreendedor, ele deve se fazer é sobre a sua identidade, né? Quem eu sou enquanto empresa, né? E aí vem aquela questão simples, né? Que a gente começa com todas as empresas e parece tão banal, né? Mas, e que já tenha caído nessa vala comum, mas é super importante, que é a definição de missão, visão e valores. Ajuda a definir a identidade e a cultura da empresa e ainda define qual é o norte. Muitas empresas não têm isso definido. E isso
além de definir o norte da empresa, saber para onde a empresa vai, ajuda, né, a colocar todos os colaboradores e todos os stakeholders daquela empresa na mesma página. Né? Os empresários hoje, a grande maioria reclama da sua mão de obra, que a sua mão de obra não está comprometida, que ela não está engajada com a empresa e com seus objetivos, mas estes colaboradores sequer sabem quais são os valores da empresa, pelo que a empresa preza, qual é o futuro dessa empresa, eles não sabem. Vão se engajar pelo quê? Pelo salário, que é o que eles têm de mais concreto na mão, o resto não, só está na cabeça do empreendedor, dos sócios. Então, isso precisa ser compartilhado. Quando está ainda, né? Quando está. Quando está. Né? Senão, se o empreendedor ele não está só tocando, né? É uma forma de ganhar um dinheiro. E tu sabe que ontem eu fiz uma reunião com um cliente e aí uma das donas falou, como eu tenho dificuldade de ser um pouco mais firme. Ela tem um perfil influente, né? A gente podia gravar um outro podcast sobre perfis comportamentais. Então, o influente é alguém que se dá bem com as pessoas, é alguém que tem fácil conexão emocional, mas tem dificuldade de cobrar, de ser um pouco mais rígido, né? Um pouco mais metódico, mais firme. E, às vezes, é importante. E eu falei pra ela, quais são os valores da empresa? Daí ela falou, eu não sei. Né? Ela é dona da empresa. Daí eu falei, pega aí. Daí eu falei, nem sei onde tá. Não, nós vamos parar e tu vai procurar. Aí ela achou o documento. Tinha um valor de excelência escrito o que era excelência. E eu falei pra ela, pensa assim, a pessoa não tem que entender que é tu dona da empresa cobrando. Ela tem que entender que existe uma diretriz que tem que ser seguida. Exato. Tu, dona, tem que seguir e o funcionário tem que seguir. O que foi que aconteceu? Faltou luz na empresa e todo mundo quis ir embora. Só que se o cliente chega lá pra comprar, não vai ter ninguém? E ela não sabia como falar isso. Eu falei, olha, se tu pegar a diretriz, os valores, olha, a gente tem um valor de excelência. Imagina se um cliente chega aqui e a gente não tá aqui. Então, o pessoal que é da venda online vai para casa, tal. Então, fica muito mais leve de tu fazer a gestão da tua equipe se tu tem um planejamento estratégico na prática. Isso é planejamento. Posicionamento com clareza. Isso é na prática. Planejamento estratégico sem prática. Tu tem lá na parede os valores. Tu não dá um feedback baseado nos valores. Então, o teu funcionário nunca vai entender que aquilo é um valor. Vamos pensar. Quando eu falei pra ela, não tinha pensado nisso. Daí eu falei, se acontecer de novo uma outra situação, o que o teu funcionário vai pensar? Temos o valor de excelência. Se o valor de excelência está descrito o que é excelência lá na empresa deles, eu tenho que fazer isso. Então, as empresas, isso aí não serve pra nada. Não serve porque tu não coloca na prática. Exato. No momento que tu praticar, tu dá feedback baseado nos valores... Gente, baseado na visão da empresa, nós temos essa visão, nós queremos tá no top 3 do... Tá, esse comportamento aqui que tu teve hoje, né? Tá de acordo? Tá de acordo? Não tá. Te leva para o resultado? Instituto Gallup fala numa pesquisa que quando eu falo pra pessoa, né? Tipo assim, tu tem que melhorar isso, sabe? E tu não gera uma reflexão, a chance dela mudar é de 20 a 30, no máximo 40%. Quando eu questiono essa pessoa, a chance dela mudar é de 60 a 90%. Então, se eu digo, a nossa visão é ser top 3 a nível Brasil na empresa. Aí eu chego para um vendedor, exemplo, que não tem uma rotina organizada. Eu digo, olha, nossa visão é essa. Você está sem uma rotina organizada. Essa atitude, né, esse comportamento vai nos levar a gente para nossa visão? Eu faço o vendedor pensar. Ele vai dizer não. E quando ele pensa, ele responde, ele fala e ele escuta, a chance de mudança é muito maior. Né? Então, ter isso que o Adam falou, missão, visão e valores, é fundamental para a gente trazer a prática para os gestores e para o time também. Ela vai definir como vai funcionar a empresa, então... a partir do momento, né? Nesse momento é isso. Onde é que eu coloco isso? Coloca na parede, coloca nas ações, no dia a dia, coloca isso na comunicação. Cada vez que nós nos referirmos ao nosso time, os valores virão à tona, a visão vai vir à tona, a missão vai vir à tona. E isso vai se fazer presente no dia a dia. É assim que se faz na prática, né? Claro que precisa que o líder conduza. Sem a figura do líder conduzindo essas ações, também... Né? Não vou esperar que os meus colaboradores, por si só, né,
tomem as ações necessárias. E o líder, né, que seja o nosso empreendedor, fique lá escondido atrás das suas outras A responsabilidades. gente pode dar um exemplo bem bom, que eu acho que é o exemplo da nossa empresa, né? Nós temos uma empresa de alimentos hoje, que tem quantos anos, Ana? Vai fazer 10 anos amanhã. Como é que a gente montou esse plano? Como é que esse plano estratégico foi montado? Uma empresa simples? Uma empresa que nasceu, eu presa, né? Duas pessoas, dois sócios, que nasceram com um planejamento estratégico, definindo para onde nós iríamos e qual era a cultura que nós queríamos implantar, né, para essa empresa. E né, vai fazer 10 anos a empresa, né? Hoje ela é uma empresa quase autogerenciável, porém nós tivemos aí no meio uma pandemia, né? Por uma empresa que dependia 60% de um determinado mercado, e durante a pandemia esse mercado desapareceu. Fechou. E o que sobrou se reduziu a 5%, isso é 5% do faturamento. Se não fosse haver esse planejamento, nós não tínhamos sobrevivido. Se nós não O que soubéssemos tu fez onde no meio do queríamos caminho chegar, ali da pandemia para poder fazer essa alteração, mudar a rota? Tu literalmente mudou a rota do negócio. nós não mudamos a rota do negócio. A rota ela estava traçada, né? Não havia maneiras de alterar a rota. O que foi planejado foi executado. Mudou-se a forma de executar, né? Entendemos, nosso mercado é esse. O que está funcionando no nosso mercado? São lojas de conveniência. Então, são lojas de conveniência. Nós tínhamos 40 lojas de conveniência, agora temos que buscar novas lojas de conveniência. Em 4 meses, nós de 40 lojas partimos para 500 lojas como clientes. E isso deu sustentabilidade para a empresa. Isso deu tranquilidade, as ações direcionadas, alinhadas com o planejamento, deu tranquilidade para os colaboradores, que não sabiam o que ia acontecer. O medo de ser demitido. Perdeu o emprego. Não demitimos ninguém durante esse período. Então, o plano, além de, claro, conduzir com mais facilidade aquele resultado que nós definimos, né, atingir os nossos objetivos, ele dá tranquilidade para quem está no controle de que as coisas vão acontecer. Perfeito. Isso é bem importante. A gente está numa época do ano bem... Hoje é 2 de setembro. Então, respirou, acabou o ano, mas ao mesmo tempo a gente tem muito tempo. Dá para fazer grandes resultados. O que eu vejo, né? As pessoas elas têm essa clareza de construir um planejamento estratégico, falando da minha parte comportamental e emocional, porque elas têm medo de não chegar no destino. Né? Eu acho que assim, falando de uma parte emocional, e se eu definir e não chegar, eu vou ficar triste, eu vou ficar frustrado. A gente tem pessoas que, né? Eu não vou fazer alguma coisa que se acontecer pandemia, se acontecer isso, mas tu precisa construir o planejamento estratégico, porque é ele que vai... Tudo que tu faz é baseado nisso. Desde a hora que tu acorda, a hora que tu vai dormir, é baseado nessa visão que tu vai ter. Eu sempre a gente trabalha lá no escritório, vamos pensar, né? A gente vai entrar em 2026, tu precisa saber os teus números, né? Os teus indicadores, né? Vocês vê essa dificuldade nas pequenas e médias empresas de ter dados. Como que vocês enxergam isso? Como é que eu vou fazer um planejamento se eu não tenho dado, se eu não tenho indicador? E muitos planejamentos que a gente está entrando nas empresas, planejamentos feitos errado. E isso é muito perigoso, porque gera o quê? Tu gerou uma expectativa pro teu time de vendas e ela não chega e ela não vai ter a comissão. Como que vocês enxergam isso? Muitas vezes as projeções não são baseadas em dados, elas são baseadas em achismos ou desejos. Vontades. Eu gostaria de aumentar o meu faturamento em 300%, quem não gostaria? Né? Mas agora, o meu mercado, onde eu atuo, ele comporta esse meu crescimento, eu estou pronto para crescer 300%, mesmo que o mercado, né, me favoreça. Então, esses desejos, eles precisam passar por um teste. Né? Eu preciso testar isso no meu planejamento. Na medida em que eu vou desdobrando os meus objetivos, se eu quero crescer 300%, eu vou desdobrar. Como eu vou crescer 300%? Quais ações eu preciso tomar para crescer 300%? Quais investimentos eu preciso realizar? Então, a partir do momento que te força a pensar um pouquinho mais sobre aquilo que tu deseja, começa a ter mais clareza. Sempre é possível. Eu adoro, eu ouço outros empreendedores falando sobre os seus sonhos e eu compro junto esses sonhos, porque eu sempre vejo viabilidade nos sonhos. Mas tem trabalho aí atrás, né?
A viabilidade mostra o quanto é necessário trabalhar, né? Que energia é preciso colocar, quais os investimentos preciso fazer. Nem sempre os investimentos são em dinheiro, né? Se mensuram em moeda. Muitas vezes é em tempo, em energia. E quando a gente começa a desdobrar isso, a gente traz essa clareza e o empreendedor ele começa a enxergar melhor a realidade. Então, se não é 300, 80% é possível para colocar a empresa num novo patamar, para quem sabe alçar 200. E aí sim buscar um outro objetivo aí mais arrojado para crescer 300%. É possível, mas precisa trabalhar. Eu, ano passado, teve enchente aqui a gente é do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, e eu fui impactada pela enchente. E eu tinha um planejamento para escrever um livro. E o livro ia acontecer, o planejamento em maio. Maio eu tinha as audições do livro e tal. E maio foi enchente. Maio eu fiquei fora da minha casa, enfim, foi várias situações. Tu tinha o objetivo e tinha o planejamento. Quais ações que tu precisava realizar para escrever o teu livro. Exatamente. E não pôde acontecer, né? A cidade virou um caos. E olha como é importante não só a gente ter o planejamento estratégico de curto prazo, como de longo prazo, né? Então, eu sabia que o livro ia jogar a minha empresa para um outro patamar. O livro ia me dar liberdade de poder engravidar e ficar fora, o meu nome se manter no mercado. Então, eu também tenho que ter clareza daquelas subações do planejamento, qual o impacto daquilo dentro da minha empresa. Porque o que eu vejo? Nós vamos fazer um treinamento de 15 em 15 dias e 20 em 20 dias com o nosso time de líderes, né? Ou seja, se a gente quer crescer, nós vamos qualificar esses líderes. E aí se fazem 2 vezes e se abandonam. Muitas vezes. Né? Então a gente... É o que a gente mais vê, né? É o que a gente mais vê. As pessoas não conseguem ter constância. E persistência, né? E rotina. E o empresário, ele não entende que ele vai crescer, ele quer crescer 30%. Ele quer crescer 40%. Se ele não tiver líderes qualificados, líderes treinados, ele não vai crescer. Só que ele enxerga aquele treinamento do líder como algo muito pequeno. Porque ele quer o crescimento, mas ele não quer a entrega. A construção, eu diria, né? A construção, exatamente. Então, o que aconteceu? Eu reajustei o meu planejamento. E eu falei, eu vou fazer o livro. Porque eu já tinha fechado para lançar o livro em Los Angeles, no Labrif, que é o Festival de Cinema Brasileiro em Hollywood. E eu não queria perder essa oportunidade. E aí é o que o Adam falou sobre intensidade de torcer o tempo, sobre a dedicação. E eu liguei para a editora, eu falei, olha, eu preciso do livro, ele tem que estar pronto em tal período, isso. Daí ela falou, tu tem que me entregar o livro em 30 dias, pronto. Né? O que eu fiz? Comuniquei. Isso é muito importante. Comuniquei o meu planejamento. Chamei o meu marido e falei assim, amor, olha só, a situação é essa. Para mim lançar o livro lá, em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, eu tenho que entregar o livro em 1 mês. Eu não vou fazer isso se tu não estiver comigo. Para mim fazer isso, eu vou ter que virar noite, sábado, domingo. Tu tá comigo? Tu vamos junto? E ele falou, tu acha que tu consegue? Eu falei, não, se tu vir comigo, eu consigo. E ele falou, então vamos. Esse é um exemplo, mas o que eu vejo? Os sócios não têm isso às vezes. Nós queremos ir para lá. Gente, eu me arrepio. Eu quero ir para lá. Esse é o nosso objetivo como empresa. Eles não têm isso com os líderes. Eles não têm isso com quem tá abaixo. Tu tem que vender a tua visão. Tu tem que vender o teu planejamento para onde tu quer ir. Para essas pessoas ir independente da dificuldade. Deu tudo certo. Escrevi o livro em 28 dias. 234 páginas. Lancei o livro lá em Los Angeles. Deu tudo certo. Lançamos o livro em outubro. E aí, outra ideia de planejamento estratégico na prática, eu falei pra Agatha, a gente organizou o lançamento em Canoas, eu falei, Agatha, eu tenho uma meta, é botar 300 pessoas no lançamento. Ela falou, não tem nem espaço pra gente fazer isso. Não, a gente faz das 6 até as 10h30 da noite e as pessoas vão rodando e vai dar tudo certo. Daí a gente saiu procurar espaço. Olha só, viabilizar, né? Achamos o espaço, chegamos lá, falamos pro cara. Ele falou, não, dono, Ele nem o dono acreditava, né? Chegou lá o dono assim, ó, olhou pra minha cara e falou, não tem. O máximo que a gente fez aqui foi pra 70, 80 pessoas. Eu falei, não, vamos fazer. Quando eu vi que eu tinha, e Agatha, 20 dias, tipo assim, ó, 30 dias, assim, mais ou menos, pro lançamento. E eu falei assim, ó, isso é uma pergunta que o empresário tem que se fazer.
qual é a ação que me leva pro resultado que eu quero. E não é a ação que eu quero fazer. Cara, não é o que tu quer. No momento que tem objetivo, é o que precisa ser feito. E eu vejo que as pessoas se perdem aí. Ah, eu quero. Não é o que tu quer. É o que precisa. E eu falei, a única forma que tem de eu botar 300 pessoas lá dentro é visitando os meus clientes. Eu tenho uma carteira de mais de 700 clientes. Claro que muitos são fora do Brasil, Rio Grande do Sul, né? Se eu visitar todos os clientes, né? Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo, a gente coloca. Olha aí a taxa de conversão, hein? Mas pensa na loucura. E aí, vamos lá. Planejamento estratégico na prática. Visão, o que eu queria? Colocar 300 pessoas no lançamento. O que eu... Né, achamos o lugar. O que eu tinha que fazer? Visitar, pelo menos... eu tinha botado uma meta de visitar 100 pessoas. 100 clientes da região. Então, eu tinha que visitar o quê? 3 por dia. Daí, mandei fazer um crachazinho e tal, legal. E aí, o que eu botava na minha agenda? 2 horas por dia... Eu visitava essas pessoas e entregava. A galera postava, repostava isso, aquilo, tá. Eu queria fazer aquilo? Não queria. Mas eu tenho que tornar... E como é que eu vejo a prática? Gente, agenda. Bota na agenda. Tem que estar na agenda. Disciplina. E aí, resumo da história. Tivemos 330 pessoas no lançamento. Foi um sucesso, né? Vocês fizeram parte disso tudo. E eu compartilhava. Olha a ideia de vender a visão. Quem é que estava comigo? Eles. Às vezes eu tava cansada, eles me mandavam. De madrugada, lembra? Eu mandava pra vocês de madrugada. Vamos, falta pouco. Eles me mandavam incentivo. Eu vejo que o empresário, ele monta um planejamento e ele tá sozinho. Não tem com quem contar, né? Não tem um ombro pra dividir. Ele não tem o líder. Cara, tu é o dono da empresa. O líder tem que olhar e dizer pra ti assim, ó. Cara, vamos junto. Eu sei que tu tá cansado. E como é que eu faço isso? Eu tenho que ter a visão. E eu tenho que tornar isso prático. Em ações do meu dia, em agenda do meu dia, para que isso aconteça. É vender a visão e o Adam falou, como que nós vamos fazer? Tinha lá 50, foram para 500, 1000%. Não, eu sou humanas, né? Não sou, né? Loja de conveniência. Então, eu acho que esses são os nossos desafios. Não é tu montando o teu plano, botando o teu plano embaixo do braço e querendo fazer força para executar, que ele vai realizar. Tu tem que fazer a empresa toda sonhar esse plano, viver esse plano, reconhecer as pessoas por esse plano, né, sobre a execução, né? Eu acho que isso é uma mudança cultural. E quando tu tá numa empresa que faz isso, a emoção e o sentimento é diferente, né? Eu acho que isso muda tudo. Aí vem o engajamento, né? As pessoas realmente, a partir do momento que tem a clareza, o entendimento para onde vai a empresa, elas passam a quase que automaticamente tomar as ações que são necessárias. Então, não espere que as pessoas se comportem da maneira que tu gostaria que elas se comportassem. Porque elas não são o dono. Não são o dono. Exatamente. Então, precisa ser... Esse plano, ele, além de ser elaborado de maneira coerente, ele precisa ser compartilhado. E existem várias maneiras de compartilhar esse plano e vários momentos para compartilhar. Então, compartilhe o plano, faz com que as pessoas comprem esse plano, vende esse plano para as pessoas. As pessoas vão comprar e vão seguir ele. As pessoas vão se motivar por ele, entende? Isso faz parte da cultura da empresa. O plano deve existir. Se não existir, faça o plano. Cara, as pessoas, os nossos clientes hoje têm essa consciência, mas muitos empresários não têm e estão perdendo tempo, estão perdendo suas empresas, estão perdendo oportunidades no mercado por não conseguir se planejar. Se alguém quiser nos contratar, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: qual é o teu plano? É essa aí. A gente não vai trabalhar sem plano, né? A ideia é construir um plano, não temos. Fizemos isso também. Mas, sabe, quando a gente fala de planejamento estratégico na prática e na execução, né? A gente teve uma reunião, né, Adam, com uma empresa que a gente atua, e a gente tinha uma meta até dezembro de ter X parceiros. Parceiros que iam indicar, né, bem específico. Então, elas botaram lá exemplo. A meta é ter... Eu gosto de trabalhar sempre com 3 metas. Porque uma meta, ou tu tá indo baixo, né? Então, acho que eu vim do esporte, alta performance, né? Então, exemplo, a meta 1 era 20 parceiros, 30 e 40. Um exemplo. Beleza.
E a pessoa vai embora com... Eu falei, olha só, essa é a nossa meta. Vamos pensar na meta maior, 40 parceiros. Aí eu fiz a seguinte pergunta para elas. Quantas horas vocês vão dedicar semanal para buscar esses parceiros? Travou o Nintendo. Travou o Nintendo. Pois é, eu não tenho... Essa semana eu já não tenho mais hora. A outra... Ah, não, a outra consegue 2 horas, a outra... Eu falei, gente, se tem uma meta, eu trabalho isso. Toda meta, né? Todo objetivo, ele precisa ter um indicador de entrega semanal. Então, daí depois que a gente trouxe isso, uma falou, eu essa semana já não tenho horário. Daí eu falei, viu? Essa é a maior erro que acontece nas empresas. Tu bota a meta e tu não tem entrega semanal. Aí tá, na próxima eu vou dedicar ficou... eram 3 pessoas. 2 ficaram com 1 hora de agenda e a outra ficou com 2 horas. E sabe o que é o mais legal que eu vejo? Tem uma frase no meu livro que eu digo assim, sucesso diário com foco na visão. A visão é o destino. 40 parceiros. Com 40 parceiros, elas mudam, bem qualificados, né? Mudam a realidade da empresa delas. Se hoje tu dedicou a 1 hora que tu falou, tu chegou nos 40 parceiros. Então, quando eu começo a conectar a visão de futuro com as ações do meu dia, né? Depois a gente pode falar de venda. Minha meta é vender 1 milhão. Cara, hoje eu vou prospectar durante 2 horas. Se tu prospectou 2 horas, é como se tu tem que ter o sentimento de já ter chegado no 1 milhão. Então, cada dia que eu vou dedicar hoje 8 horas para escrever o livro. Gente, quando eu escrevia 8 horas do livro, eu tinha uma visão clara na minha mente, que era, eu vou estar em Los Angeles, grávida, lançando meu livro. E o que quando eu entregava às 8 horas, eu digo, cara, hoje eu tô em Los Angeles, grávida, lançando o livro. Então, eu começo a me sentir muito mais feliz. As pessoas que são muito mais felizes são muito mais produtivas. Então, tu tem que conectar as tuas ações do dia na visão de longo prazo. Na meta do mês. Né? Então, essa operacionalização, se tu botou uma meta, vou dar feedback para minha equipe. Aí tu bota na tua, o objetivo, dar feedback à equipe. Aí tu atropelado na semana não dá feedback. Por quê? Porque tu dar feedback à equipe. Essa semana eu vou dedicar 1 hora para dar feedback. Então, meia hora na segunda, meia hora na sexta e vai adicionar na agenda do celular com o alarme 30 minutos antes. Isso é planejamento estratégico na prática. É para cada meta que tu colocar quanto tempo da tua semana tu vai dedicar para aquela ação. E isso que as pessoas não fazem. Elas só escrevem lá. Ir na academia, né? Não tem hora, não vai ir. Dar feedback para a equipe. Quando sobrar, eu dou feedback. Nunca sobra tempo. Nunca sobra. Olhar os meus indicadores. Passou a semana, não olhou. Olhar meu funil de vendas. Passou a semana, não olhou. Fazer uma reunião com o financeiro orçamentária para ver o que podemos, né? Custo é que nem unha, sempre dá para cortar um pouquinho. Pra gente ver. Cara, faz 3 anos que tu não faz uma avaliação orçamentária na tua empresa. Porque tu não bota na agenda. E aí tu é atropelado pela operação. Esse é o problema do pequeno. A operação atropela que tu chega em casa, às vezes chega torto. Tu encerra o dia exausto e não sabe qual foi o resultado. O que foi entregue no dia, tu não sabe. Por quê? Porque tu atuou totalmente sem planejamento. A vida levou, né? A vida da empresa te levou durante aquele dia. E vamos lá, né? Tu trouxe essa questão, né? Temos uma meta. Para toda meta é necessário definir um prazo. E para alcançar o prazo, precisa de organização e disciplina. Entra a questão, vou definir aqui, se eu tenho a meta de dar o feedback para minha equipe, e minha equipe tem 5 pessoas, eu vou colocar um prazo. O prazo é o final do mês de setembro. Para eu atingir a minha meta até o final do mês de setembro, eu preciso, se são 5 pessoas, fazer no mínimo um feedback por semana. Quando eu vou fazer? Eu separo, né? Aí sim, entro no detalhe da minha organização, vou separar 2 horas por semana para dar feedback. Eu consigo dar feedback para 4, na última semana eu dou feedback para 2. E aí separo 2 dias para fazer esse feedback. Então é preciso ter esse direcionamento. Sem o plano, tu não começa. E uma vez que tu comece, é preciso entender a organização do teu dia a dia para que a operação não te consuma. Né? Como somos pequenas empresas, o estratégico está junto com o operacional. E eu vejo assim, quando tu tem... Eu dou exemplos que fica mais fácil a gente pensar, né? Eu, quinta-feira, hoje é dia 2 de setembro.
Dia 4, Samuel faz 3 meses, né? Tá bebezinho ainda. Eu me inscrevi pra uma prova de triatlon, dia 28 de setembro. Né? As pessoas me dizem assim, ó, tu é maluca? Daí eu falei, gente, eu tenho clareza das minhas forças, tipo assim, o que eu sou boa. Eu sei que a minha cabeça, eu tenho um mental muito forte, eu acho que muito conectado à descoberta do diabetes aos 12 anos. Isso exigiu que a minha mente fosse forte. Isso foi treinado, né? Não, 12 anos, tu vai querer aplicar insulina? Não. Ou tu aplica, ou, né? Ou tu vai ter consequências, ou não tem opção. Né? Então, eu sou muito... Se eu me comprometi com alguma coisa, eu vou, porque quem me ensinou isso foi o diabetes. Né? Mérito do diabetes. E de como eu enfrentei a doença. Eu tenho noção das minhas forças. Eu treinei a minha gravidez toda. Fiz crossfit, nadava, tudo mais. E eu falei, eu tenho capacidade. Né? Eu tenho capacidade para fazer. Mas eu tenho um desafio, a minha rotina. Então, eu perguntei para mim, quantas horas do meu dia eu tenho e que horário eu tenho para conseguir treinar? Eu tenho esses dias e esses horários. E aí, o que eu fiz? Coloquei na agenda. Colocar na agenda vai garantir que tu consiga ser mais racional. Toda tomada de decisão que a gente tem, que normalmente não é baseado na visão que a gente tem, ela normalmente tem um cunho emocional. Exemplo, sábado a gente foi num churrasco, eu fui dormir às 1h40 da manhã. Porque eu gosto de gente, né? Imagina um churrasco e tal. E eu tinha marcado treino 8h30 pra pedalar e depois correr. O meu emocional falou o quê? Não vai. Deu mamar, isso, aquilo. E eu tenho que trazer à memória o que eu quero. Pra onde vamos, como a Agatha falou. Pra onde vamos? Pra onde que eu quero ir? Eu falei, cara, de tarde tu dorme. Tu vai acordar, despertou e tu vai ir. Então, quando eu tenho o destino, a visão, que é isso que eu quero, eu operacionalizo isso dentro da minha agenda, porque se eu deixasse pra pedalar quando eu quisesse, eu não ia querer. Né? Então, isso que eu vejo, quando eu tenho uma equipe que tem rotina, quando eu tenho uma equipe que tem uma organização, quando a gente tem empresários que têm uma agenda organizada, tu é um cara muito mais sábio. Porque a nossa emoção é enganosa. Uhum. O nosso coração é enganoso. E quando eu começo a entender que eu quero ir pra lá e pra ir pra lá eu preciso fazer isso, tu começa a entender, cara, é o teu sonho. Tu começa a conversar consigo, o teu sonho. Né? Muitas vezes eu tenho que ir na academia 9 da noite, que é a hora que as crianças estão organizadas. Se semana passada um frio de 5 graus, tu acha que racionalmente, emocionalmente eu ia ir? Não, mas eu tenho a visão, eu tenho um plano e eu tenho isso organizado na minha agenda. Então eu preciso fazer o quê? Executar. E aí vem um ponto que eu acho bem importante, que nenhum livro fala, a não ser o que eu escrevi, né? Que tem um dos pontos que eu falo no livro diálogo interno. Você, empresário, precisa desenvolver o diálogo interno da tua equipe. Que vem muito da missão, visão e valores. A pessoa, ela tem que estar conversando com ela. Cara, eu vou executar isso aqui. Eu vou executar isso daqui. Ela tem que ser o seu maior incentivador. Né? Não, eu vou ir na academia. Não, eu vou ir. Porque normalmente a gente tem um diálogo de autossabotagem. Daí eu falo, não, eu não vou entregar o relatório. Eu não sei do quê. Então eu tenho que desenvolver o meu time para executar isso. Né? O famoso anjinho e diabinho. Como é que tá o diálogo interno da tua equipe? Aquilo que o teu funcionário se propôs a fazer hoje, será que ele fez? Se tu pegar aleatoriamente, cola num dos teus funcionários e ele tem uma organização do dia dele, ele executou aquilo que tá no dia dele, né? Então, eu acho que isso é fundamental. É que nem as pessoas falam, sair executando é importante, mas também ter um planejamento e não executar não serve de nada. O cenário ideal é planejar e executar. O que acontece? O plano, devidamente compartilhado, ele compromete. Quando nós definimos quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os prazos e designamos as responsabilidades, isso publicamente, nós aí temos compromisso. As pessoas podem escolher, olha, não vou me comprometer ou vou me comprometer. O que não vai se comprometer, beijo, abraço, eu vou buscar alguém que vai se comprometer. Mas a partir do momento que há o compromisso, a ação acontece. Não tem outra mágica, né? As pessoas passam a se comprometer com o plano que foi divulgado. Então,
vamos lá, definimos o plano, definimos os objetivos, definimos os prazos, desdobramos as ações, definimos as responsabilidades, precisamos acompanhar. Você falou em indicadores, né? Nós temos, os indicadores nada mais são do que formas de obter informações sobre o andamento do processo. Então, precisamos definir indicadores que nos tragam a realidade do andamento das atividades. E é outro ponto-chave, né, de um planejamento estratégico. Quais são os indicadores que são relevantes? Muitas vezes as empresas também se perdem na quantidade de indicadores. Elegem 40 indicadores para monitorar a evolução do seu planejamento. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Como é que vai coletar dados para 40 indicadores? A gente elege os relevantes. Eu atuei numa grande empresa, não vou falar o nome para não comprometer também, mas federal, né, uma empresa do governo federal, que contratou uma grande consultoria para elaborar o seu planejamento estratégico bianual. E estava definido nas diretrizes da empresa que precisava haver esse planejamento estratégico, né? Então, se pagou muito caro, né, um valor altíssimo para elaborar esse planejamento estratégico. E eu fui chamado para atuar na revisão do segundo ano, né? No início do segundo ano, atuar na revisão. E a primeira pergunta que eu fiz foi qual é o processo de acompanhamento e quais são os indicadores. O pessoal se olhou, acompanhamento. Ah, não, nós não fizemos acompanhamento. Ah, que legal, vocês definiram uma série de objetivos. A quanto vocês estão de alcançar esses objetivos? Né? Não tinha resposta porque sequer foi acompanhado. E o meu objetivo era revisar aquele planejamento simplesmente como um ponto de auditoria. Eu precisava ter a revisão do planejamento. Mas não estava entregando valor algum, né, para o negócio. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, por mais simples que ele seja, ele deve entregar um valor para o negócio. Ele deve realmente fazer a diferença no dia a dia, nas ações das pessoas e conduzir a empresa para aqueles objetivos que o empresário, que o empreendedor definiu. Para que realmente entregue para ele o sonho que ele teve quando ele realizou a empresa. Né? Que ele consiga, inclusive, alcançar os seus objetivos pessoais. A empresa nada mais é do que um meio de alcançar os objetivos pessoais do empreendedor. E não romantizando o planejamento estratégico, muitas vezes tu vai montar o planejamento e tu vai ver que tu não vai chegar. Isso acontece. É raro, mas acontece com frequência. Porque a pessoa, ela sempre fez o planejamento do nada, da cabeça dela. Eu quero crescer 30%. Ou baseado no desejo, né? Quero crescer muito, isso. Baseado no quê? E aí, quando a gente olha, né, um indicador, capacidade produtiva, temos para crescer 30%? Não. Tá, temos como... Não. Tá, então já não, né? Não vai dar. A gente tem... Não. Tem um funil que vai representar esse valor? Não tem. Não tem. Daí tu... Opa, né? Então, isso é uma coisa importante, porque a gente alinha expectativas, dizendo, cara, não vai chegar. Né? A gente já trata a pessoa, não vai chegar. Ano que vem não vai chegar nesse número. Não tem como chegar nesse número. Porque a gente não é santo, né? A gente não faz milagre. Agora, nem Deus. Falar um pouquinho sobre simplicidade, né? O Adam trouxe um exemplo ali super importante de uma empresa federal gigante com um super investimento. Mas nós três fazemos atendimento de uma empresa com pessoas maravilhosas, que são 2 sócios. E uma pergunta super simples, a gente não está chegando no resultado no final do mês. E eu fiz uma pergunta para o líder. Quantas vezes tu perguntou para o teu vendedor quanto de resultado ele vai fazer na semana? Ele disse, eu nunca perguntei. Né? Como que a gente quer que o vendedor entregue o resultado do mês se a gente não pergunta o quanto ele vai entregar na semana? Né? Então, assim, não precisa ser um plano... simplicidade é o que vai fazer a diferença, né? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer toda semana para que o meu plano vá para frente? Né? Não espera chegar ao final do mês. A gente não chegou no faturamento. Por quê? A gente está olhando só para o faturamento e não para as ações que geram o faturamento. Eu brinco assim, ó. A gente tem uma clareza lá de dezembro. Vamos pegar 2026, né? Eu entendo aonde que eu quero estar em 31 de dezembro de 2026. Lucro, faturamento, fluxo de caixa, reserva de emergência, né? Capacidade produtiva. E aí, dependendo do negócio, né? Valor de estoque, enfim, né? Quando eu entendi o que eu quero ir para dezembro, eu preciso organizar em trimestres. Né? A gente divide por trimestre, ou seja, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, segundo trimestre, abril, maio, junho e assim por diante. Mas mesmo assim, o trimestre é muito tempo.
Então eu vou pegar o que eu quero construir de 1º de janeiro a 31 de março de 2026. Entendi. E agora eu vou perguntar a seguinte pergunta. O que precisa acontecer de 1º de janeiro a 31 de janeiro para que lá em março eu chegue naqueles indicadores? E aí foi o que a Agatha falou. Um mês é muito longo. Eu vou desdobrar isso. O que precisa acontecer na primeira semana de janeiro? O que tu vai me entregar na primeira semana de janeiro para que a gente chegue na meta do mês e chegue na meta do trimestre? E aí eu preciso ir mais profundo ainda. O que tu vai me entregar nesse dia, segunda-feira? E mais específico ainda, o que eu estou te entregando nesse turno. Tem uma empresa que a gente atende que nós estamos trabalhando com o turno do vendedor. Né? O que ele está fazendo naquele turno que ele está propondo o objetivo e não está chegando. Né? Então, assim, a gente pode aprofundar, mas a parte mais importante é a clareza de onde a gente vai chegar. Exato. Da onde a gente quer chegar. Né? E eu acho que o desafio, a gente já tem 50 minutos aqui, já vamos para os finalmente, as pessoas não conseguem, a grande maioria, conectar a minha atitude do dia, hoje, essa atitude, com o nosso plano lá do final, né? E ela enxerga essa atitude como algo pequeno. Uhum. Então, isso também é uma coisa que o dono tem que educar o time, né? Tem que ensinar, o dono não, né? O líder, né? Porque às vezes o líder não é o dono. Então, acho que conectar as pequenas ações ao grande resultado faz total diferença. Esses dias eu estava estudando um artigo sobre separação, né? Quantas pessoas se separam, tal, isso, aquilo, que a gente entende muito em empresa familiar. E aí a pessoa trouxe um dado e ela falou o seguinte no dado. Se todo casal, todos os dias, se desse um beijo de língua igual de início de relacionamento de namoro, a chance de separação ia reduzir em 80%. Mas é tão corrido o nosso dia que a gente às vezes nem para dar aquele, né? Nem um selinho. Nem um selinho. Isso é a mesma coisa da empresa. Não é uma reunião de 1 hora. A gente tem que ser prático, tem que ser simples. É tu alinhar a expectativa 10 minutos com a pessoa. Porque se tu faz sempre, ou de forma recorrente, tu não precisa gastar muito tempo, porque tu tá alinhado com ela, tu tá atualizado sobre ela. Né? Então isso é bem importante. Então, gente, construa um planejamento para 1 ano, para 3 meses, para 1 mês, para 1 semana, para 1 dia. E para um turno. E para um turno, que com certeza isso é o planejamento na prática. É tu saber onde tu vai estar no futuro, mas tu saber o que tu tem que entregar hoje. Hoje eu tenho que entregar isso, porque se eu entregar isso aqui hoje, a gente vai chegar lá. Como para nós organizar aqui a agenda dos 3, com a quantidade de empresas que a gente tem, foi um desafio. Mas a gente sabe que esse estar aqui vai entregar o nosso número de 2026. Estar aqui, porque 2025 a gente já chegou no número, né? É organizar pro que a gente quer pro futuro, né? Então, se você tiver dúvida, pode escrever, mandem pra gente, a gente pode gravar mais vídeos, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, que a gente já bateu 53 minutos. Olha aí, mas vamos fechar 1 hora, que é a nossa meta. Bora! Só corroborando contigo, Milena, o plano, ele tem que ser simples, mas precisa, no mínimo, ter um objetivo. E olha, eleja 5 ações que vão te levar a esse objetivo. E tenha disciplina de executar essas ações. Uma ação é melhor que nenhuma. Uma ação é 100%. Então, execute esse 100%. Vai trazer resultado. E a partir do momento que tu tem essas ações conectadas, que seria aquele coerente, né? Eu falei um plano coerente antes. Então, quando tem um plano coerente, conectando essas ações, mostrando que elas vão chegar naquele objetivo, elas aí sim têm um valor diferente. Quando qualquer pessoa que leia o plano não consegue conectar essas ações e entender que elas levam ao objetivo, elas não vão de fato dar valor. E se não dão valor, não vão executar. Tu sabe que quando eu montei o plano do livro, e quando tu tem um plano organizado, que tu olha, né? Este é o plano. E tu vê que aquilo é viável, gente, isso gera um sentimento dentro de ti, uma motivação de tipo assim, ó, tu materializa, vai dar certo. Nossa, e tu já te vê lá dando certo, né? E quando tu vende para as pessoas, gente, isso muda toda a realidade, né? Porque se eu não tenho nada, eu digo, talvez dê, né? E às vezes eu vou olhar o plano e dizer, cara, não vai dar, né? Não vai dar e vamos ajustar, refazer o objetivo, refazer a meta, porque tá vendo que não vai dar. Esse é o principal função. Não adianta dizer assim, vamos a Torres, né? Dá 180 quilômetros, vamos botar R$20 de gasolina no carro. O problema não é ir a Torres.
O problema é que o plano não Não viabiliza. vai. Com 20 Não vai dar reais quase certo, não vai é. dar certo. Né? Então, isso que o Ada falou é critique as ações. Critique se aquilo ali realmente vai nos fazer chegar até o objetivo que a gente quer, né? Isso é fundamental, sem sombra de dúvidas. A minha dica é fazer o acompanhamento, né, desse plano. O quanto as pessoas não gostam de acompanhar, não gostam de gerir e não gostam de estar à frente desse acompanhamento, né? Porque é chato cobrar, né? É chato acompanhar. Mas se tu vende a tua visão e se tu acompanha de uma forma construtiva, a pessoa tá contigo, é mais um aliado, né? Tu não tá ali cobrando para ser chato, tu tá ali cobrando para que ele também possa chegar na visão dele. Essa empresa que a gente atende, a CEO perguntou assim pro vendedor: quanto tu quer ganhar no final do mês? Ela não estava cobrando a meta dele. Tava Nossa, construindo. estava construindo. Já pensou quantas vezes vocês já ouviram falar sobre não cobrar a meta e direcionar para quanto o vendedor quer ganhar? Essa é a visão dele. É ali que está o ganho, né? O reconhecimento dele. Então, fica essa dica aí para a gente pensar. E aí, não deixem de fazer o seu acompanhamento. Dica Show. da Agatha muito bem elaborada, né? Porque se não acompanhar, o Não plano, vai o acontecer. objetivo tá certo, as ações estão certas, né? Mas sem o porque a gente desmotiva. Né? A gente desmotiva, somos imperfeitos, né? Somos pessoas emocionais e muitas vezes não vamos estar bem num dia, acontecem problemas. Então, acompanhar, eu acho que muito boa a tua sacada aí, Agatha. Eu acho que é o grande diferencial para que a viabilidade desse planejamento e dessas execuções de fato aconteçam. Adam, quer trazer mais alguma dica, alguma colocação aí? Não. Objetivo cumprido, acho que foi muito boa a nossa conversa. Olha aí o nosso plano do podcast. Isso, aí, ó. o plano. Podcast todo planejado. Gente, estou muito feliz, muito feliz. Eu até antes comentei, eu acho que eu podia fazer jornalismo, que eu gosto. Uma boa influente, gosto de falar. Então, agradeço aí a presença de vocês no YouTube, no Instagram. Dúvidas, vocês podem mandar nos comentários aqui. Obrigado, Adam, Agatha. E vamos para cima. A gente vai ter mais um podcast agora, que é falando sobre estruturação do setor comercial. Fica com a gente aí, um abraço. Tchau, tchau.